A palavra de Deus fala que o diabo foi se apresentar diante de Deus e Deus questionou, indagou Jó. Ou seja, Deus deu uma cutucadinha e falou para Jó assim, você viu meu servo, para Jó não, para o diabo, você viu meu servo Jó, como ele é temente a Deus, como ele é fiel, né, como ele é justo, lá, e fez uma lista assim de Jó, que eu falei, se eu tivesse esse currículo, acho que nem precisava continuar na terra, já tinha sido arrebatada, né? E ele, aí Satanás vira para Deus e fala assim, mas também, né, tendo tudo que ele tem, um monte de riqueza, um monte de dinheiro. Segundo o que fala na história, ele era o homem mais próspero do Oriente, da região dele. Ele era o cara que era mais rico de lá, era referência em riqueza da região. Tinha 10 filhos, né? Aí Satanás falou para Deus, falou assim, tira as coisas dele para ver se ele vai continuar te glorificando. Né? Quem acha que nunca passou por isso, né? Tinha alguma coisa boa, tal, não sei o que, e de repente perde. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Reclamar, né? Mas ela fala que Jó fala assim, né? Ele fala assim, ele fala que Jó não pecou, falou glória a Deus, perdi tudo, fazer o quê? Vamos seguir a vida. E aí continuou aí. E nesse meio tempo, desculpa, acabou, sabe o que também? Ele perdeu os 10 filhos que ele tinha. Quem que tem um filho? É fácil perder filho? Não, e tem gente aqui que já passou pela experiência de perder filho, que eu sei. Imagina você perder 10 de uma vez, enterrar os 10 filhos num dia só. E dizem que eles estavam numa festa, esses filhos, na casa de um deles. Eu presumo que eles deviam ter esposas e filhos, eu presumo que já deveria ter netos. Isso é uma presunção, né? Então, eu acho que perder filho, neto, tudo de uma vez só, eu acho que não existe desgraça pior. E ele fala assim no versículo no capítulo 1, no versículo 18, ele fala assim, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico pensando, quantas vezes a gente perde, às vezes, uma coisinha, ou às vezes uma oportunidade, uma entrevista de emprego que você foi e não deu certo, alguma coisa que você faz, será que você é capaz de falar essa frase? Né? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha perdido 10 filhos, ele tinha acabado de enterrar 10 filhos. E ele falou, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E na Bíblia fala assim que em nenhum momento Jó pecou com a sua boca. Né? E isso me chamou muita atenção porque eu falo, quantas vezes nós, durante o dia, por coisas fúteis, por coisas idiotas, por coisas bestas, a gente acaba praguejando, a gente acaba reclamando. A gente às vezes até questiona, mas por que isso? Ou acaba até, né, sei lá, saindo coisa que não deve da boca. E Jó tinha perdido toda a riqueza dele, tudo que ele tinha, os 10 filhos dele, né? Perder um não é fácil, perder os 10 de uma vez deve ser terrível. Perdeu netos e tudo que ele tinha de uma vez só. Todos os bens, fala que ele tinha muitas ovelhas, muitas não sei o que, muitos bois, não sei o que. Perdeu tudo de uma única vez. E a palavra que saiu da boca dele foi assim, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu vou voltar para a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda louvou o nome do Senhor na desgraça. Porque se existe um homem para isso, é desgraça, né? Você perdeu tudo. Aí, nesse meio tempo, chega a esposa dele, né? E fala assim para ele, né? Satanás vai de novo lá para Deus, né? Para vocês verem como Satanás dá satisfação para Deus das coisas que ele faz. A gente vai falar mais disso depois. Mas Satanás chegou lá para Deus e Deus falou... Aí, o que Deus fez? Cutucou de novo, porque não foi Satanás que falou para Deus. Foi Deus que chegou para Satanás e falou... E aí, você viu meu servo Jó? Você viu? Você tirou tudo dele?
E aí ele murmurou, ele reclamou. Aí Satanás, sendo Satanás, virou e falou assim, claro, pele por pele, qualquer um glorifica a Deus. Ou seja, eu tendo saúde, eu vou glorificar. Eu perdi minhas coisas, mas eu tenho saúde, então eu vou glorificar a Deus. Aí Deus falou assim, eu acho que assim, Deus estava desafiando Satanás, mas na verdade Deus estava, na verdade não, né? Deus estava querendo mostrar para Satanás que para glorificá-lo, para Satanás e para nós também, que para glorificá-lo eu não preciso de nada, né? E aí ele chegou para falou assim, toca nele então para ver. E aí disse que no mesmo momento, disse que Satanás virou as costas, foi correndo para lá, direitinho para Jó, e disse que tocou no corpo de Jó, e disse que saíram feridas da sua cabeça aos seus pés. Eu fico imaginando, né, tem gente, lugar na Bíblia, nesses textos fala que ele fedia. Né? Então, eu já tive, por exemplo, feridas onde tive pus, onde, como é que chama? Infeccionou. Eu sei, o cheiro é forte mesmo. Era uma ferida grande que eu tive que infeccionou. O cheiro é forte. Agora você imagina isso no corpo todo. O cara fedia. O cara estava lá com aquele monte de feridas. Ninguém conseguia chegar perto dele. Nesse meio tempo, claro que as notícias rodam, né? Não é, se hoje é assim, naquela época também não era diferente. Apesar de não ter WhatsApp nem Facebook, as notícias também rodavam. Aí chegou a notícia para os amigos dele. Diz que quando os amigos dele viram ele de longe, porque diz que ele usava até caco de telha para se coçar, para poder arrancar a carne que estava apodrecendo dele. Então, é uma cena, acho que até difícil da gente conseguir imaginar, né? E aí diz que quando os amigos dele viram ele de longe, disse que eles nem reconheceram Jó. Porque você imagina um cara que era rico, né? Ele era bem conceituado na sociedade. Ele era um cara até que às vezes era questionado. Sabe aquela pessoa que vira referência? Tipo, olha, onde eu aplico o meu dinheiro, né? Acho que as pessoas falam, quantas ovelhas eu compro, né? Ele era esse tipo de cara e de repente virou aquele caco de verdade. Diz que os amigos não reconheceram. Diz que os amigos chegaram perto dele e ficaram 7 dias e 7 noites sem abrir a boca, só chorando em voz alta. Então você pode imaginar a situação, você chega perto de um amigo seu, nessa situação você sabe do passado dele, sabe do que ele teve, e você chega perto dele e a única coisa que você consegue fazer é chorar. Né? Então, e fala que eles passaram 7 dias e 7 noites chorando com Jó, sofrendo com um amigo, né? E eles foram, porque viram o sofrimento do cara. Se a história tivesse acabado aí, estaria até que razoável, né? Tudo tal. Mas, passou esses 7 dias, os amigos pensaram com eles, né? Falaram, bom, vamos falar alguma coisa para ver se resolve. Vamos ver onde a gente... que acontece, né? Então eles eram 3 amigos e eles chegaram perto de Jó. E aí nesse 7º dia, Jó começa a reclamar das coisas. Jó começa a dizer, maldito dia que eu nasci, maldito dia que a minha mãe me pôs no mundo, os seios da minha mãe devia ter secado e eu devia ter morrido de fome, e não sei o que, e passa acho que 1 ou 2 capítulos só reclamando. Aí você fala, nossa, mas que reclamão, eu queria ver você no lugar dele, né? Se você está lá feliz da vida, né? Louvando o Senhor. Mas não, em nenhum momento, e a Bíblia diz que em nenhum momento Jó pecou com a sua boca. Falou de si mesmo. E o que eu quero dizer com isso é assim, às vezes a gente reclama. Às vezes a gente sofre por alguma coisa, não há problema. Você, inclusive, reclamar com Deus. Falar, Deus, mas por que está acontecendo isso? Deus, por que está acontecendo aquilo? Não tem problema. Em nenhum momento dos 42 capítulos eu vi Deus reclamar porque Jó estava fazendo a reclamação. Certo? Então Jó estava reclamando. Aí os caras viraram, depois que Jó fez toda a reclamação, os caras viraram para ele e falaram assim, Jó, se enxerga, cara. Tem alguma coisa errada. Pensa bem, você tinha tudo, você era podre de rico, tinha 10 filhos, de repente você perde tudo,
cara, você está em pecado? Como é que você não consegue enxergar que você está em pecado? Porque nesse meio termo, nas reclamações de Jó falava assim, Senhor, mas eu sou um homem justo. Senhor, mas eu faço as coisas, eu faço bem. Por que está acontecendo isso? Aí os caras não aguentaram e falaram, né? Falaram assim, Jó, você está em pecado, cara, se enxerga. Pensa bem, começa a analisar. Aí um começa, né? Aí diz que vem 2 capítulos. Eu não sei quantos dias durou essa conversa deles, mas eu imagino que deve ter durado mais de uma semana, sabe lá Deus quanto tempo. Você imagina, aí começa o que eu entendi da paciência de Jó. Entendeu? Porque eles eram amigos, de verdade. Só que ao invés de ali eles ficarem quietinhos, como estavam até agora, não. Eles começaram a querer achar o motivo do sofrimento alheio. Quem aqui de nós nunca fez isso? Né? Viu o irmão que você ama, tipo, você faz tudo por ele, mas ele está passando alguma coisa? Com certeza não está dando dízimo. Com certeza está fazendo alguma coisa errada. Com certeza está desobedecendo o pai e a mãe, ou está desobedecendo não sei o quê, ou está fazendo assim. Alguma coisa tem. Porque Deus não é injusto de fazer alguém sofrer sem essa pessoa pecar. Era isso que eles estavam falando. Eles acusaram Jó de ladrão. Que eles falaram que Jó... Ele falou assim, Jó, presta atenção. Será que você não era rico desse jeito porque você roubava das viúvas? Porque você roubava dos seus empregados? Você explorava seus empregados? Imagina, você está lá, um caco de verdade... E você tem que ouvir dos seus amigos essas críticas. Jó, será que você não estava lá roubando? Será que você não estava sonegando impostos? Jó, será que você não estava fazendo o que não devia? Será que você não estava explorando alguém? Jó, presta atenção. E aí Jó vinha e justificava, gente, não, pelo amor de Deus, eu sempre fui um cara justo, eu fazia as coisas certas, eu adorava a Deus, eu sempre fiz sacrifício, eu sempre fiz as coisas tal, que não sei o que, não sei o que lá. Aí Jó justifica tudo isso, aí vai o outro amigo e vai lá e derrama um monte de coisa também. Jó, presta atenção, Deus não é injusto, Deus não faz as coisas desse jeito. Você está se achando justo demais. Tem alguma coisa errada. Não é simples assim, Jó. Você está sofrendo à toa? Que tipo de Deus é esse que vai fazer você sofrer à toa? E vai. E cada um deles são 3 amigos, né? E aí, tipo, começa um, aí Jó se defende. Começa o outro, Jó se defende. Começa o outro, aí Jó já começa a perder a paciência. Que aí eu entendo a paciência de Jó. Porque, na verdade, no primeiro que começasse a falar, eu ia falar assim, olha, dá pra você ir catar um coquinho, porque eu não tô afim de ouvir. Né? Quem me conhece sabe que às vezes eu faço isso mesmo. Falo assim, olha, agora... Tem vezes que eu até desligo o celular, porque tipo, não tô afim, não tô afim. Jó ficou ouvindo os caras encherem a cabeça dele. Ele, o caco em pessoa, né? Ali todo detonado, no luto por ter perdido os filhos, e os caras tentando justificar, ou seja, se colocarem no lugar de Deus para julgarem a vida alheia. E aí eu fiquei pensando, falei, quantas vezes nós não somos esses amigos? Porque em nenhum lugar eles deixam de ser amigos. Porque a gente sempre fala isso, mas amigo fala a verdade, a gente não fala isso? Amigo fala a verdade. E quem me conhece sabe que eu sou desse naipe. Chego lá e falo, cara, só que tem hora para falar a verdade. Não é na hora que o cara tá no caco, não é no enterro. Aí você vai lá no enterro e fala assim, será que você não fez alguma coisa? Gente, a gente tem que entender que sabe, se era uma coisa que não havia nesses amigos, era sabedoria. Eles não foram sábios. Eles só socaram Jó mais para baixo. E aí Jó depois começou a reclamar, falou assim, Deus, me mata logo de uma vez, eu não aguento mais, eu não estou aguentando, esse monte de coisa. Aí o cara, lá, tá vendo? E agora já quer morrer. E não sei o que lá. Gente, eu convido vocês, eu faço esse convite de coração, para vocês lerem o livro todo. Porque assim, às vezes a gente tem preguiça de ler a Bíblia. Né? Muita gente tem preguiça de ler a Bíblia. Ou lê 1 ou 2 capítulos, essa é a minha meditação do dia, né? Então, eu tô kit com Deus, já fiz minha meditação. Mas pega um dia e leia o capítulo inteiro. Você vai ver
que, sei lá, você vai levar acho que meia hora, uma hora. Você não perde muito tempo fazendo isso. Te garanto que é menos tempo do que ver um capítulo de uma série que você está assistindo. Garanto para você. E é mais legal do que um filme, porque é verdade, né? É mais, como chama? É mais forte do que isso, porque tem o Espírito de Deus através daquilo. E eu desafio você a ler. Leia com essa atenção, com esses olhos. Falando, se eu tivesse... Aí se coloca no lugar de cada personagem que está lá no livro de Jó. Primeiro eu sendo Jó, porque todo mundo se coloca no lugar de Jó. Se coloca no lugar da mulher de Jó, que eu nunca vi ninguém falar bem dessa mulher. Pelo contrário. Eu sempre vi as pessoas falarem assim, você está sendo que nem a mulher de Jó, goteira na cabeça. O cara está lá morrendo e você está falando, amaldiçoa o seu Deus e morre. Só que os 10 filhos que ele perdeu eram dela também. Ela também tinha perdido os 10 filhos. Ela estava vendo a situação do marido dela. Eu queria ver você como mulher... Se você ia sentar do lado dele e começar a louvar o Senhor. Gente, você perdeu 10 filhos, caramba. Você não vai ficar feliz da vida. Ela estava revoltada e com todo direito. E se fosse eu e você, talvez faríamos o mesmo. Viraria, Jó, o que você tem na cabeça, cara? Você está ainda aí louvando o Senhor? Nós acabamos de enterrar 10 filhos, não sei quantos netos, né, que eles deviam ter lá. Acabamos de enterrar 10 filhos, não sei quantos netos. Ela era uma mulher da alta sociedade, devia sempre viver bem, sempre chique, sempre não sei o que. De repente perdeu tudo. Tudo. E ela virou para Jó e falou, amaldiçoa seu Deus e morre. Ou seja, se mata, cara. Você não tem mais motivo para viver. Qualquer um de nós, quer dizer, pode haver exceção, claro. Mas a maioria de nós... talvez pensaria a mesma coisa. Gente, que vida é essa? Cara, é melhor você se matar. Não fica, como chama? Não fica nesse estado, não. A gente já sofreu demais. Né? E acho que na cabeça dela estava assim, e pelo menos se ele se matar, eu posso sumir nesse mundo. Eu não tenho ainda que ficar levando esse caco de homem e ficar ajudando, porque ele se coloca na situação. O cara virou um caco. Então você imagina, a pessoa se coçando, deve ter perdido todos os pelos, ele deve ter perdido, perdeu pele, que a Bíblia fala, que ele estava carne viva, tinha lugar que dava para ver os ossos dele. Então, no lugar dela, qualquer um de nós, talvez, faria a mesma coisa. Aí se coloca no lugar dos amigos de Jó, que aí somos nós os crentes, os servos de Deus. Os enviados do Senhor. Chegamos lá na cara, Jó, você está pecando, cara. Você está fazendo coisa errada. Pensa bem, olha o que você está fazendo. Quem nunca? Quem nunca? Ou se você não falou, pensou. Fulano está passando por isso? Tenho certeza absoluta que ele fez alguma coisa errada para estar colhendo isso, né? Que o pastor falou hoje de colheita, né? E uma coisa até que a gente estava conversando essa semana, eu e o pastor Marcelo, é que a gente visualiza Deus e as coisas de Deus como uma matemática, como uma lógica. Que 2 mais 2 sempre vai dar 4. Com Deus não é assim. 2 mais 2 pode dar 51. Deu para entender? Deus não tem lógica. Aliás, Deus tem a lógica dele, não é a nossa lógica. Então não é porque alguém está sofrendo que ele fez alguma coisa. Deus tem um propósito específico na vida de cada pessoa. Lá em Salmo 139, que eu citei da outra vez na outra pregação, ou numa live, não sei. Lá em Salmo 139 fala que Deus escreveu a nossa história antes mesmo da gente nascer. Ou seja, ele sabia qual propósito cada um de nós teria. Se você vai fazer ou não o propósito de Deus, o problema é todo seu. Aí está o seu livre-arbítrio. Se eu vou fazer ou não o que Deus quer que eu faça. Porém, Deus já tem definido o que Ele quer que você faça. E Deus tinha um propósito na vida de Jó. Só que os amigos estavam
colocando a lógica deles. Ah, se o cara tá assim é porque fez isso, né? Ah, se a mulher tá sofrendo assim, se fulano perdeu um filho, com certeza ele deve ter maltratado uma criança na rua, sei lá. Tem tanta gente que acha lógica para tanta coisa, e às vezes acha até dentro da Bíblia, porque se você eu já falei isso, eu falava isso na escola de discípulos e continuo falando. Existe 1001 versículos que justificam pecados. Existe. Qualquer pecado que você fizer, você vai achar na Bíblia algum versículo que justifique. Então, você quer justificar pecado? Pode achar na Bíblia, você vai achar. Não tem problema. Agora a questão não é essa, agora a questão é o contexto. Até o pastor falou também hoje sobre motivação. Eu acho que motivação é o centro do nosso coração, é o centro do nosso viver para Deus. Por que que eu venho à igreja? Por que que eu faço isso? Por que que eu repreendo o meu amigo? Qual o meu objetivo de repreender meu amigo? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu estou repreendendo meu amigo porque eu me acho santa. E tipo, eu nunca faria isso. Eu nunca faria tal coisa. Então, se ele está fazendo, ele está pecando. Ou eu estou repreendendo meu amigo porque eu sei que eu vou ajudar ele a sair daquela situação. Eu orei antes para perguntar, para saber de Deus se era o momento certo para eu ir lá conversar com meu amigo a respeito daquilo. Quantas vezes, e eu falo isso também diversas vezes, quantas vezes o nosso amigo está precisando só de uma orelha? O que é só de uma orelha? É você ligar e falar assim, tá tudo bem? Ele fala assim, olha, não tá, cara, tá acontecendo isso. Aí você começa, não, porque a Bíblia, porque ó, isso aqui, porque daí não sei o que. Aí você manda o livro de Jó inteirinho para ele. Tem hora que é só para você ouvir. Só ouvir, ouça seu amigo. Às vezes a pessoa só quer falar. E Jó estava lá reclamando da vida dele. E era isso que ele queria, gente. Ele queria reclamar um pouco da vida. Ouça seu amigo, seja ouvido. Sabe? Isso serve também para marido e mulher. Né? Quantas vezes o marido, às vezes, vem da rua... que hoje em dia nem da rua, né? Às vezes é home office mesmo, né? Mas aí não dá certo as coisas em casa, ou não dá certo as coisas no serviço, o cara vem reclamar, lá vem ele reclamar de novo. E no meu caso, por exemplo, o Júnior trabalha numa área onde eu não entendo nada. Não entendo um A. E ele vem reclamar das coisas, poxa, é mesmo. Aí vai, não sei o que é do DIU, o DIU, eu nem sei o que é DIU, eu descobri recentemente o que é DIU, mas nem sabia o que era. É o DIU, nossa, né? E tipo... Gente, porque ele está reclamando, ele só quer falar. Ele não quer que eu dê uma solução para o problema dele, mesmo porque eu nem tenho conhecimento na área. Eu vou falar o quê para ele? Ele vai assim, não, então você procura o chefe não sei das quantas, fala, não. Tem hora que você tem que calar a boca e ficar quieta. Eu também, às vezes, chego para ele e falo assim, poxa, olha, eu estava fazendo negócio da faculdade lá, e aí a questão deu errado e fez não sei o que, lá. Ele também aprendeu a ouvir. Poxa, não, Lê, você vai ver, na próxima vai dar certo, você vai conseguir. É isso que é ser amigo, às vezes. Não é só falar a verdade. A gente cansa de ver por aí a pessoa falar assim, eu sou uma pessoa sincera. Eu falo o que tem que falar. Né? Eu era assim. Eu era muito assim, né? A Aline me conhece desde sei lá de quando. Né? As pessoas que me conhecem, a Lu, vixi, quantas vezes, né? A Luciana não falamos. Vanessa Amorim também já passou comigo já umas poucas e boas. A Adriana acho que já me pegou já mais melhorada. Não sei se pegou fase pedra minha. Mas, gente... Eu ia e falava na cara, entendeu? E falava, né? E Deus, e mostrava na Bíblia, entendeu? Porque Bíblia você conhece. Você vai lá e mostra a Bíblia. Só que tem hora que é para você fechar a sua matraca e ouvir o seu amigo. Ouvir a sua esposa. Ouvir o seu esposo. A esposa está reclamando que queimou o arroz. Mas a gente sabe que às vezes acontece com a gente, por exemplo, queimou lá o fundo do arroz e aquilo lá vira a desgraça da vida, vira o fim do mundo. Mas às vezes não é por causa daquilo, é por causa de um monte de coisa que você passou durante o dia e aquilo virou. Aí você começa a reclamar. Mas cara, o que tem que queimar o fundo do arroz? É só tirar e jogar. Não, mas o cara não sabe o que você passou durante o dia. Né? A pessoa não sabe o que você passou durante o dia. E a mesma coisa com relação ao esposo. Você não sabe tudo o que foi passado para ele vir te reclamar do DIU, né? Eu dei exemplo. Ou de qualquer outra coisa. Então, ouça.
Ouça, às vezes vem um irmão reclamar de algo que você nunca ouviu, que você não sabe do que se trata, você nunca esteve na pele dele, você nunca passou por aquilo. Ouça. É isso que a gente tem que aprender, a ter ouvidos, né? Uma coisa que a gente ouve desde pequeno, acho que todo mundo já ouviu esse ditado. Nós temos uma boca e 2 ouvidos, para ouvir mais e falar menos. A gente não ouve esse ditado desde pequeno? Devia estar na Bíblia, né? Devia ser um versículo. Porque realmente, tem hora que você tem que ficar quieto. E aí você imagina lá, o Jó, no bendito sofrimento dele, e os caras lá, acharcando a cara. Você roubou alguém, ou você maltratou alguém. Eu tenho certeza que você maltratou as viúvas que vieram procurar ajuda para você. Tem lugar, eles falam isso na Bíblia, lá eles falam assim, as viúvas que vieram procurar ajuda para você maltratou, você desprezou elas. Por isso que você está nesse estado. Quem é você para definir o estado alheio? Quem é você para definir o problema que a pessoa está passando? Quem é você para definir o motivo, aliás, daquele problema que a pessoa está passando? Só Deus sabe o propósito. Só Deus conhece os corações e as intenções e as motivações do coração. E aí vai e segue. E reclamação para lá. Então vocês imaginam, né? 42 capítulos. Desses 42 capítulos, eu jogo para vocês que uns 28 é só de blá 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 dos amigos enchendo os pacová de Jó. E lá Jó fala, e às vezes Jó fala, tem um capítulo lá, que é o capítulo 6, Jó fala assim, gente, um homem desesperado deve receber compaixão de seus amigos, né? Ele pedindo para os caras, gente, tem compaixão de mim, pelo amor de Deus. Para de ficar me massacrando. E ele continua. Poxa, eu pedi para vocês me darem alguma coisa? Ou eu pedi para vocês pagarem alguma conta minha? Né? Só que vocês estão me massacrando. Vocês estão me machucando. Aí eles, verdade. Não, continuaram. E vamos lá. Machucar um pouquinho mais as feridas. Enfiar o dedo literalmente na ferida alheia, né? E continuaram. Aí, lá pros últimos capítulos, né? Fala assim, né? Peraí, deixa eu achar aqui. Que eu fiz tanta coisa. O Marcelo viu, deu 5 folhas de. Que eu falei ele fala assim, Jó fala assim também no capítulo 26. Grande foi a ajuda que vocês estão dando pro desvalido aqui, né? Que socorro que vocês estão dando para uma pessoa frágil, né? Jó ainda... Porque, tipo, ali Jó já tinha perdido a paciência, de verdade. Então, a paciência de Jó tá aí. De ficar ouvindo os caras encher a sacola dele enquanto ele tá lá sofrendo. Aí, no capítulo 29, Jó começa... a declamar, vamos dizer assim, algumas coisas, a reclamar de novo, né? Já faz reclamações, faz questionamentos, aí ele fala, Senhor, por que está acontecendo isso? Se eu fosse falso, né? Jó fala, se eu fosse falso, eu ia entender. Se eu fosse injusto, eu ia entender. Se eu não tivesse ajudado as viúvas, eu ia entender. Jó fala isso para Deus. Ele passa um capítulo todo falando se. E Deus até agora, mudo. Nesse caso aqui, Deus era só orelhas. Deus não falou nada. Quantas vezes nós não passamos por situações onde a gente está clamando desesperadamente uma respostinha de Deus, uma justificação, sabe, alguma coisinha assim pequenininha. Deus só fala o porquê. E Deus fica quieto, Deus não fala. Gente, uma coisa, e desculpa a minha sinceridade um pouco grosseira, Deus não tem que te dar satisfação de nada. Ele não tem que te dar satisfação. Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, onipresente, Ele tem todo o controle. A partir do momento que eu entendo isso, eu vou compreender o fato de que Deus não tem que me dar satisfação. E ele vai falando as coisas tal, né? De repente, no capítulo... Deixa eu ver...
qual é o capítulo? 38. Ou seja, termina no 42. Então passa lá todos aqueles capítulos lá, todo mundo falando. Chega no capítulo 38, do nada. Diz que, pelo que dá a entender, parece que estava chovendo muito nesse dia, que fala assim, ó. No 38 começa assim, ó. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Assim, do nada. E era no meio, e nesse tempo estava um amigo dele falando. Era um outro amigo falando. Ele fala, então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Ufa! Né? Tava chovendo, aquela coisa. E uma das coisas mais gostosas que existe é a gente poder ouvir a voz de Deus, né? A gente poder sentir que Deus está falando conosco. Eu acho que nessa hora o que deve ter vindo para Jó foi um alívio. Tipo, ó, os caras falaram, agora deixa Deus falar. Deus vai me dar uma resposta, né? Jó pensou, falou assim, poxa, agora vai vir a resposta de Deus. Aí Deus passa 2 capítulos fazendo perguntas para Jó. Quem você acha que fez as estrelas? Quem você acha que deu limite para o mar? Quem você acha que fez isso? Quem você acha que fez aquilo? Segundo os estudiosos, dizem que tem, nesses 2 capítulos tem 70 perguntas retóricas. Para quem não sabe o que é retórica, são perguntas sem respostas, né? Pergunta que eu faço sem a pessoa não há necessidade da pessoa responder. Então, Deus não foi para Jó com a resposta ao sofrimento dele. Deus foi para Jó para dizer o seguinte, cara, eu sou o Todo-Poderoso. Eu tenho todo o controle. Então, calma. Espera. E Deus falou isso com perguntas. Deus não deu resposta. Ó, já está passando isso, porque na verdade, sabe o que aconteceu? O Satanás veio aqui, passou e perguntou de você. Não, Deus não falou nada. Em nenhum lugar de todo o capítulo de Jó, de todo o livro de Jó, diz do diálogo de Deus com Satanás, diz que Deus justificou para Jó. Em nenhum momento. O escritor de Jó não fala que Deus justificou isso para Jó. Jó provavelmente morreu sem saber o porquê que ele tinha passado aquilo. E você fala, não, eu tenho que saber porque eu estou sofrendo. Eu tenho que saber porque eu estou fazendo isso. Afinal de contas, eu sirvo a Deus. Vou todo domingo na igreja. Ou eu toco, ou eu canto, eu louvo, eu intercedo, eu sei lá o que eu faço. Viro de ponta cabeça. Não interessa. Deus não tem que te dar a satisfação. E Deus foi falar para Jó. Quem foi que fez o céu? O que ele está querendo dizer com isso? Jó, cara, se eu conheço todas as estrelas, se eu conheço o céu, se eu fiz todas as coisas, por que você está desesperado desse jeito? Você não me conhece? É isso que Deus está falando para Jó. Você está vendo como você não me conhece? Você está vendo que apesar de você ser justo, fiel, fazer o sacrifício e tal, você não sabe quem eu sou? E isso serve para a gente. Quantas coisas nós fazemos para Deus e a gente não sabe quem Deus é. A gente não sabe quem Deus é no seu sentido magnífico, enorme. Deus criou todas as coisas e a gente reclama... Desculpa falar de novo, mas é o que me veio na cabeça. Do arroz que queimou, entendeu? Ou qualquer outra coisa. Deus, ele é onisciente. Deus tem todo o controle. Às vezes a gente acha que a gente controla alguma coisa e a gente não controla nada. Absolutamente nada. Quem aqui, no ano passado, não estava fazendo planos para 2020? Quem aqui não tinha pensado em fazer uma viagem? Não é? Tem gente que agora era para estar viajando. Não é? Quem não planejou esse ano um monte de coisa? Só que o controle está na mão de quem? De Deus. Aí você vai perguntar, Deus, mas por que da Covid? Que porquê da Covid? Eu sou Deus, eu faço o que eu quiser. Entendeu? É isso que Deus está falando. Eu sou onipresente, eu sou onipotente, eu tenho todo o poder. Eu não estou menosprezando a doença, gente, nem menosprezando quem tem, nem menosprezando a dor de quem está passando por isso. Não é essa a questão. A questão é que Deus não tem que dar satisfação para a gente. Essa é a grande questão. E que a gente acha... E eu vejo isso, por exemplo, hoje com filhos adolescentes, a gente vê, né, que qualquer ordem que você dá para eles querem saber o porquê. Né? Quem tem filho adolescente ou quem
passou recentemente pela adolescência sabe. Você dá uma ordem, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que ser agora? Por que não sei o quê? A gente faz isso com Deus, a gente reclama do nosso filho, mas a gente faz igualzinho com Deus. Por que Deus está passando por isso? Por que tem que ser agora? Caramba, Deus mandou, vai fazer. Deus falou, faça. Está passando por situação? Fica quieto, louva o Senhor, faz igual lá Jó falou, né? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Olha que frase para você falar para a perda de um filho. É difícil, é dolorido demais. Aí, Jó, no capítulo 42, ele fala assim, que então respondeu Jó ao Senhor, depois que Deus fez tudo aquilo, né? Fala assim, Senhor, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meus ouvidos já tinham falado ao teu respeito, mas agora meus olhos te veem. Olha, esse texto sempre me arrepia, porque eu falo, gente, era Jó, aquele cara que fazia sacrifício todo dia, aquele cara que andava com Deus. Ele falou depois de passar de tudo isso, Senhor, agora eu reconheço que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É nisso que nós temos que nos apegar. Se Deus tem um plano para a sua vida e você está disposto a passar por ele, se entregue, que os planos de Deus não podem ser frustrados. E se você conhece Deus de ouvir falar, porque a gente pode crescer, né, mais uma vez, né, mas a gente pode nascer dentro da igreja, viver dentro da igreja e pode nunca ter visto Deus, né? Teve uma vez uma pregação que eu vi um cara falar assim, você pode passar uma semana dentro de uma garagem, você nunca vai virar um carro. É a mesma coisa, você pode passar a vida inteira dentro da igreja, isso não vai fazer de você um crente. Não vai fazer de você um filho de Deus. O que faz você um filho de Deus é você crer na redenção, crer no sacrifício e tal. E confiar nos planos de Deus para a nossa vida. Gente, isso é muito difícil. Isso não é fácil. Né? Para quem sabe um pouco do que passei, do que estou passando, sabe também da situação. Né? Não é fácil entregar. Hoje a gente estava cantando aqui aquela música lá, como é que chama? Os olhos dos cegos abrir, né? Faz os olhos dos cegos abrir, os ouvidos do surdo ouvir, né? E essa música eu louvo em outro sentido. Que os olhos dos cegos sejam abertos, que os olhos dos surdos sejam, os ouvidos dos surdos sejam abertos. Ou seja, porque eu creio nos planos do Senhor. Num versículo, que é um versículo também que eu amo, né? Eu e a Denise, a gente sempre comenta desse versículo, que em Jó 19, ele fala assim, né? Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim, ele se levantará sobre a terra. Toda vez que eu estou passando por alguma coisa assim muito pesada, que quem nunca, né? Que abate a gente, que leva a gente lá para a coisa, eu falo, eu sei que o meu Redentor vive. E que no fim ele vai se levantar sobre essa minha situação em nome de Jesus. Não sou eu que decido o tempo, é o Senhor que decide o tempo das coisas. E infelizmente a gente quer ter o controle de tudo, mas a gente não tem. Não tem. Declare, eu sei que o meu Redentor vive. O que é Redentor? É quem traz o resgate. É quem traz a solução. É quem te tira da onde você está. Isso é redenção. Te tira da coisa ruim. Redenção pode ser trocada pela palavra resgate. Então eu sei que o meu resgatador, eu sei que aquele que me conhece, aquele que me ama, vai me tirar dessa situação. Quando? Não sei. Mas que ele vai vir, ele vai vir. E essa é a confiança que eu tenho que ter. E para terminar, eu quero deixar aqui no final, né? Deus faz todas essas observações para Jó, né? E aí diz que fala assim, que Deus vira, né? Para Elifaz, que é um dos amigos de Jó, que Elifaz, Bildade e Zofar, se eu não me engano. Deus vira para Elifaz, que é um dos amigos, e fala assim, cara, desculpa falar assim, tá, gente? É que é o jeito mais ou menos que eu interpreto, mas mais ou menos nesse sentido. Cara, eu tô indignado com vocês. Deus falou isso para ele, falou assim, vocês vieram fazer o que aqui? Aí ele fala assim, pois vocês não falaram o que é certo
ao meu respeito. Ou seja, vocês falaram um monte de coisas lindas, maravilhosas, mas falaram baboseira. E se você for ler o texto, tem textos inclusive que eles falam que a gente usa para orar, que a gente usa para declarar ao Senhor, e são textos que eles falam. Que podem até ser verdade, mas não era o momento de ser dito aquilo. E é isso que Deus está repreendendo eles. Fala assim, cara, onde vocês estavam com a cabeça? Cadê a sabedoria de vocês? E aí fala assim, eu vou dar uma chance para vocês, Deus fala para eles. Fala assim, para que as pragas não venham sobre vocês, ou seja, para que vocês não sejam atingidos com coisas ruins, para que eu não venha com uma ira total, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar algumas coisas para sacrifício, vão até Jó e vão sacrificar junto com ele, e Jó vai orar por vocês. Aí que eu falo que entra o virar o cativeiro de Jó. Eu quero saber, se você fosse Jó, se você tivesse com seus amigos carcando a sua cabeça, enfiando um dedo na sua ferida, te socando, te maltratando, e eles viessem para você e falassem, Jó, Deus falou que se você não orar pra gente, a gente vai ser agora, sofrer algumas coisas. E aí? Você vai falar, vai catar coquinho, agora você vai saber o que eu passei. Ou vai dizer que não, né? Lá, a gente pensa. A vontade nossa é essa. Fala assim, agora você precisa de mim? Você ficou aqui o tempo todo enchendo minhas orelhas, agora você precisa de mim. Agora precisa que eu ore para você ser livre da maldição. E o que Jó fez? Jó orou com seus amigos. E aí fala que a partir deste momento, Deus virou a situação de Jó. Então Jó não teve a situação dele virada porque ele orou pelos amigos. Jó teve a situação dele virada porque ele perdoou. Vocês entenderam a diferença? A questão não é orar pelos amigos. É muito fácil eu chegar lá, ajoelhar. Ai, Senhor, abençoe a vida do pastor Marcelo, da pastora Luciana, e não sei o que, Meu, o que fizeram pra mim? Nada. Não me maltrataram, não fizeram nada de errado. Mas aquele irmãozinho que pisou no meu pé, que fez o que não devia, que tá me devendo, que fez não sei o que, eu quero ver você orar por ele. Você se ajoelhar e falar assim, Senhor, lembra que aquele irmão fez aquilo? Então, Senhor, eu quero declarar agora que eu perdoo aquele irmão em nome de Jesus. Eu perdoo. E eu quero declarar bênçãos do céu sobre a vida dele. Gente, isso não é fácil. Mas foi assim que Deus virou a situação de Jó. Em nenhum momento fala aqui que Jó orou por ele mesmo. Jó não orou, falou assim, Senhor, muda a minha situação. Senhor, muda. Não, Jó orou pelos amigos dele. Jó perdoou e orou. Então a chave do negócio, a chave da mudança na sua vida está no perdão. Aprenda isso. Perdão é o que muda a nossa história. Perdão é o que transforma a nossa história. Pastora, mas eu não consigo perdoar. Eu não sinto de perdoar. Você não tem que sentir. Você tem que ir lá sacrificar, ajoelhar, orar, pedir a bênção de Deus pelo irmão. Você não tem que sentir nada, você tem que fazer. Perdão não é sentimento, perdão é obediência. E Jó foi obediente. E o que aconteceu com ele? Deus restituiu tudo novamente para ele. Fala que ele se tornou de novo o homem mais rico da região. Mais rico ainda do que ele era antes. Né? Então, por quê? Porque ele perdoou. Né? Então, nisso eu também quero que você se coloque no lugar. Quem será que você precisa perdoar para Deus virar a sua situação? Para Deus mudar o que você está passando? Porque a gente pode pôr a culpa num monte de coisa. Ah, não, é uma luta. Né? O pastor até falou, né? É luta que eu estou passando. Às vezes não, às vezes é falta de perdão. Ore, se coloque diante de Deus. Se você tem o Espírito Santo vai te mostrar. Tenho certeza disso. Ele vai fazer alguma maneira disso chegar até você. Então, rapidinho eu vou passar. Eu sei que eu exagerei, mas ainda tem 10 minutos. Eu vou passar só algumas lições, assim, por cima, de que a gente pode tirar desse texto, desse contexto todo. Primeiro, que a gente fala, né, que
a gente acha que se você for olhar todo o esplendor do universo, das coisas e tal, a gente é uma pulguinha na Terra, né? A gente é uma coisa. E Deus olha pra gente. Deus me vê. Deus viu Jó. Então Deus é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele tem todo o controle. Isso é uma lição fundamental que esse livro me dá. Que Deus não perde nada de vista, nada. Às vezes a gente acha que Deus se esqueceu da gente. Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu do meu sofrimento. Não, Deus não se esqueceu. Existe um propósito no seu sofrimento. E que talvez você nunca saberá. Segunda coisa, a mulher de Jó. Onde anda a sua empatia? A empatia que eu estou falando aqui não é da mulher de Jó por Jó, mas a sua empatia pela mulher de Jó. Porque todo mundo crucifica a mulherzinha, mas ninguém se pôs no lugar dela. Aonde está a sua empatia quando você vê o outro reclamar, o outro sofrer, o outro falar das coisas, e você fala, meu, pelo amor de Deus, o fulano está reclamando. Olha, gente, quantas vezes a gente não faz isso, né? A pessoa vai reclamar de alguma coisa para você, de algum sofrimento, você fala assim, mas e eu? Eu estou passando por isso, por aquilo outro. Não é para você listar seu sofrimento. É ou não é? A gente não faz isso às vezes? A pessoa vem falar pra gente de um sofrimento e você vai lá e lista o seu. Porque você acha que se você falar pra ele que você está sofrendo mais, vai consolar ele. Não consola ninguém. Quem aqui já foi consolado com sofrimento alheio enquanto você está sofrendo? Não. Nessa hora você precisa ouvir e se colocar no lugar das pessoas. Algo fundamental no reino de Deus, em toda a situação, é você ter empatia. O que é empatia? Eu me colocar no lugar da pessoa. Meu, mas o fulano está chorando porque queimou o arroz? Vamos lá nos colocar no lugar da pessoa. Vamos entender o contexto da história. Vamos entender. O arroz hoje, né? Espero que hoje ninguém queime, em nome de Jesus. E o meu hoje é o Léo que vai fazer lá em casa, né? Espero que o meu esteja. Mas, não sei porquê, né? Vem o arroz na cabeça, mas é engraçado essas coisas. São exemplos que... Verdade, deve ser misericórdia, Jesus. O arroz está só pela hora da vida. Os amigos de Jó... uma pergunta. Você acha que os amigos de Jó eram amigos de verdade? Eles eram. Eles eram. Porque quem que ia olhar o cara lá de longe... Porque assim, eles saíram do lugar deles, foram até o amigo e foram chorar junto. Eles eram amigos de verdade. Eu não duvido da motivação desses amigos. Eu não duvido. Eu não duvido que eles queriam alertar Jó. Eu não duvido que eles queriam ser enviados de Deus, profetas de Deus para Jó. Só que eles fizeram a coisa errada. Faltou sabedoria. E a palavra de Deus fala, se você tem falta de sabedoria, para fazer o quê? Pedir a Deus que Ele dá sem jogar na cara. Então se você ver, se você souber, se você imaginar que vai vir alguém trazer um sofrimento para você, a primeira coisa que você tem que fazer é, Senhor, me enche agora com a tua sabedoria. Me enche com a tua sabedoria. Primeiro que eu saiba fechar a minha matraca. E segundo que eu saiba falar na hora certa. Porque em Provérbios fala que sabedoria é você falar a coisa certa na hora certa. Se eu falar a coisa certa na hora errada, não é sabedoria. Se eu falar a coisa errada na hora certa, não é sabedoria. Então, se eu falar a coisa certa na hora certa, é sabedoria. Então, vai ter a hora de você falar, querido. Ou não. Mas, peça de Deus sabedoria. Quantas vezes a gente não erra porque a gente fala... Às vezes, a palavra de Deus, a gente usa a palavra de Deus e acaba não sendo sábio. É isso que a gente precisa entender. Então, eles eram amigos de Jó, mas agiram com insensatez. A nossa visão sobre Deus e as suas ações são limitadas. Deus não age na nossa lógica. Ok? Então, se o fulano está passando por aquilo, não é porque ele pecou. Se o ciclano está passando determinada coisa, não é porque ele não deu dízimo. É Deus que sabe o motivo. Eu não estou dizendo que não pode acontecer isso, pelo amor de Deus. Isso fica para uma outra história que não dá para ficar explicando agora. Mas o que eu quero dizer é, tem gente que fala assim, a palavra de Deus fala pra gente não julgar. É mentira, a palavra de Deus fala pra gente julgar.
A palavra de Deus fala que nós temos que julgar as atitudes das pessoas. Nós temos que julgar com quem a gente anda para saber como que a gente vai fazer. Isso a gente tem que julgar. O que a gente não tem que julgar é intenção alheia. É o coração humano. Porque a única coisa que tem essa autoridade é a palavra de Deus. É o próprio Deus, é o Espírito Santo. E... mais uma coisa, só fala mais 2 liçõezinhas, rapidinho. A nossa própria justificação não nos leva a nada. Jó, eu não sei quantos livros, eu ia fazer essa coisa, acabei não contando. Eu não sei quantos livros lá de Jó, quantos versículos, quantas vezes ele se justifica. Deus, mas poxa, eu fiz isso, Deus, mas eu fiz aquilo. Deus. Ajudou Jó em alguma coisa? Então não adianta você se justificar. A única justificação que tem solução é a justificação feita por Jesus na cruz. Essa justificação valeu pra gente e vale até hoje. Essa é a justificação válida. Você justificar com o que você faz ou você deixou de fazer, não faz diferença para Deus. Porque Deus sabe da sua vida. Ele tem o controle de tudo. E a última que é a mais importante, o perdão liberta e traz restauração. Então, eu falo isso com dificuldade. Eu fui uma pessoa, quem me conhece também, né, Luciana, também já sou minha mãe. Eu sempre fui uma pessoa que tinha muita dificuldade de perdoar. Perdão nunca foi o meu forte. Quando você entende essa chave, que se você perdoar, você vai ser liberto de algo, é você que vai ser liberto, não é o outro. Você vai ser liberto de algo. Você vai mudar a sua história. Você vai se sentir mais leve. Você vai sentir Deus agindo na sua vida e mudando a sua história. Amém? Então, a dica que eu deixo para vocês. Leiam o capítulo todo de Jó 42. Não precisa ser essa semana, mas se quiser antes da célula vai ser até melhor, né? Que dá pra gente discutir na célula. E não esquecer desse versículo que é o que eu amo. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Amém? Vamos declarar junto esse versículo? Vocês conseguem de cabeça ou precisa abrir? Vamos lá falar? Eu sei que meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Sobre o meu problema, sobre o seu problema, em nome de Jesus. Amém? Vou fazer uma oração agora e a gente encerra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra